Saudações, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aprendendo o tarô. Para quem já conhece, o tarô ele tem 78 cartas e ela é dividida entre arcanos maiores e menores, e hoje a gente está estudando os arcanos maiores, que é a base, o alicerce. E a gente está dividindo por setênios. Para quem não sabe, a cada 7 anos é como se a nossa vida desse um reset, sabe? Do 0 aos 7 anos, do 8 ao 14, do 15 aos 21, que é quando atinge a maioridade. Então a minha proposta é ensinar essa base do tarô seguindo essa forma. Acredito, por mais que pareça ser difícil, mas depois vocês vão ter estrutura e segurança quando vocês forem aplicar na vida de vocês. Tá bom, gente? Então vamos começar. Eu vou pedir permissão à espiritualidade, ao Divino Criador, Deus, Pai, Mãe, Filho, todos em um, para que nesse momento a gente possa acessar esse oráculo ancestral e que a nossa egrégora se faça presente e que dê permissão e sabedoria de poder eu transmitir para você e você entender essa transmissão. Então vamos lá. Um breve resumo da aula da semana passada. Na aula da semana passada, no primeiro setênio, o louco, ele começa a sua jornada, explorando diferentes aspectos de si mesmo e do mundo ao seu redor. Lembram? Quem é o louco? Deixa aí no chat. Quem é o louco? Escreve aí. Vamos ver se vocês estão afiadas. Se não for no chat, ao vivo, depois escreve aí no gravado também. Vai ficar liberado para comentário, tá? O louco. Quem é o louco? Olha que calma, né, gente? Exatamente. Somos nós mesmos. A partir do momento que você aprende, isso aí já é um aprendizado. Isso aí você não vai mais esquecer, né? Então o louco representa a gente quando a gente chega nesse plano, quando a gente começa o nosso despertar, quando a gente se permite a espiritualidade agir na nossa vida. E como uma criança, um neném que chega, precisa ter experiências para esse crescimento, precisa de estudo, de conhecimento. É quando ele se depara com a carta número 1, que é o mago. O mago, ele fala muito da nossa consciência, estar consciente. Eu tenho consciência que eu estou aqui, mas o que eu quero para mim? Eu quero aprender tarô? Para que eu quero aprender tarô? Agora, nesse momento, por que eu quero aprender? É interessante para mim, para meu crescimento? É interessante para que eu possa me ajudar, que o tarô nada mais é que um oráculo de autoajuda. Então o mago, ele representa a manifestação e o poder de transformar intenções em realidade. E o louco, ele descobre as suas capacidades e a força de vontade para poder criar, a força de vontade necessária para criar, para transformar a sua realidade. Então entendam, depois vocês, quando tirarem o mago numa leitura, vai entender que a carta de número 1, que mostra um início, é a capacidade de realização de desejos, que você tem o potencial de realizar, mas você precisa ter foco. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então precisa saber onde quer chegar. Entendido? Então, saindo do mago, a gente viu a sacerdotisa. Gente, é um resumo da semana passada, tá? A gente viu a sacerdotisa. Então, nesse primeiro setênio, o louco, que é a carta 0, ele começa a jornada explorando diferentes aspectos de si mesmo e do mundo ao seu redor. E a sacerdotisa, ela representa o inconsciente. É o que está
oculto. Por isso que mostra, ó, você tem sabedoria. Domine suas sombras. Deixa a tua luz brilhar. Adquira conhecimento. Adquira conhecimento. Gente, uma coisa muito importante. Eu falei para uma linda que eu amo demais, a minha irmãzinha de alma que a gente se encontrou. Não é somente apostila. É vídeo, livro, curso. Tem grandes mestres que ensinam. Então, não entendeu comigo ou pegou a essência comigo, vai para outras professoras também. Tá? Vê o que um ensina, o que o outro ensina, aproveita somente o que fizer sentido para você. Tá? Então é essa a nossa jornada. Aprender, captar somente o essencial, o necessário, o que faz sentido para a gente. Tá bom? Então é disso que fala a sacerdotisa. E caminhando, a gente se depara com a carta de número 3, que é a imperatriz, que ela simboliza a abundância, a natureza, a criatividade. O louco, ele aprende sobre a fertilidade, sobre a criação, em todos os aspectos da vida. É isso que a imperatriz ensina. Sobre isso, sobre a abundância, prosperidade, proteção, o elemento terra, esse elemento aí de criação. Tá? Saindo da imperatriz, a gente vem para o brabo, né? Que é o imperador. Para quem está chegando agora, eu estou fazendo um resumo da semana passada, viu, gente? A repetição faz aprender, lembra? O imperador representa a autoridade, ele é muito a figura do pai. Ele fala de organização. É preciso ter organização na vida em tudo, né? Ser organizado não é perda de tempo. É muito pelo contrário. A gente ganha tempo se organizando. Então, o imperador, ele fala de estrutura, de ordem. E o louco aprende sobre a importância de seguir regras, de ter disciplina, essa disciplina para construir uma base sólida. A base é muito importante que seja construída, que seja solidificada. Para quem tem costume de estudar a Bíblia, né, coisas do tipo, conta uma história, eu não vou lembrar agora, do homem que construiu sua casa na areia e o outro que construiu sobre as rochas. E quando veio o vento, a chuva levou a casa que foi construída na areia, sem base, sem estrutura. Enquanto o que foi construído na rocha, ele fica, né? Ele se firma. Então precisa construir uma base sólida. Por isso que a gente está revendo novamente, tá bom? Para vocês caminhar com as pernas de vocês. Quando a gente chega na carta de número 5, a gente se depara com o Hierofante. A carta de número 5, o Hierofante, ou Papa, tem muitos nomes, tá, gente? Tipo o tarô de Marcélia, vocês vão ver lá que vai estar escrito o grande sacerdote, ou o Hierofante, ou o Papa, ou o Pontífice. Tudo é o mesmo, tá falando da mesma carta, viu? Da mesma essência. Então, o Hierofante é o guardião da tradição e da espiritualidade. Então, é uma carta que se volta muito à espiritualidade. Tá? Então, ele ensina ao louco sobre a importância das crenças e da comunidade. Porque nós não vivemos sozinhos, nós não somos uma ilha, nós estamos com muitas pessoas ao nosso redor. Muitas vezes a gente quer resolver tudo sozinha, né? Mas a gente precisa da ajuda do outro. E quando a gente insiste em querer fazer sozinha, o universo vem e dá uma lição para a gente poder aprender. Né? Então, o mago, ele fala disso. O mago não, o Hierofante, ele fala disso. Da importância da tradição. Né? Lógico, você desenvolve o seu próprio método, mas tem coisas que não tem como fugir, tem que ser respeitado. Né? Então fala muito de espiritualidade, fala muito de respeitar limites,
não ir além, tá? Então agora a gente chega saindo do Hierofante, a gente chega na carta dos enamorados, que é a carta de número 6. Na espiritualidade, o número 3, 6 e 9, eles são muito místicos, são muito mágicos. Depois, se vocês tiverem interesse em numerologia, procura pesquisar para vocês entenderem um pouquinho sobre esses números. Segundo Tesla, quem domina o saber desses números, domina o universo. Então, vale a pena a gente aprender, né? A carta dos enamorados, não vou ficar mostrando muito, porque tem um casal pelado aqui, né, gente? Eu não sei como é que funciona a plataforma aqui. Segundo me falaram, essa plataforma é muito tranquila, mas não vamos abusar não, né? Os enamorados, ele fala de escolhas. Tá? Ele não fala somente de amor, somente de namoro. Fala disso também, claro. Mas ele fala também de escolha. É quando o louco chega nesse momento aí de se deparar com escolhas, de saber, de começar a saber o que escolher. É aquela fase da criança, eu não gosto, nunca comeu, mas não gosto. Não é? Quem é mãe sabe que a gente passa por isso, né? Então marque esse início, o início das escolhas conscientes, a necessidade de equilibrar desejo e responsabilidade. Né? O louco enfrenta a dualidade e a necessidade de decisões importantes. Representa muito a dualidade, yin e yang, o equilíbrio. Saindo dos enamorados, a gente fecha o primeiro setênio com a carta do carro. Lembra, gente? Quem está no curso aí, baixou a apostila, conseguiu abrir? A carta do carro é a de número 7 e ela simboliza a vitória, o controle e a determinação. E o louco aprende a usar a sua força, a força de vontade, para dirigir sua vida e alcançar seus objetivos. É quando começa aí o aprendizado, quando começa a saber ler, né? A começar a ter mais independência. Então a gente fecha o primeiro setênio com essas 7 cartas e hoje a gente dá início ao segundo setênio, que é a carta que vai da força até a temperança. Eu vou explicar aqui para vocês com muito carinho essa fase que fala de transformação e integração. É quando começa a se integrar na sociedade. Tudo bem até aqui, gente? Tô falando rápido? Não, né? Eu falo devagarzinho, né? Então vamos lá. Para a segunda fase aí do setênio, que vai essas 7 cartas, que é a força, o eremita, a roda da fortuna, a justiça, o enforcado, a morte e a temperança. Essas 7 é o conteúdo desse primeiro acesso, tá? Então, o segundo setênio é uma fase onde começa a amadurecer, né? A maturidade na jornada do louco. Onde ele lida com os aspectos mais profundos da sua existência. Estou aqui, incluindo a moralidade, o sacrifício, a busca por harmonia, né? Então inclui tudo isso. Essas 7 cartas que a gente vai aprender hoje, ela aborda o desenvolvimento interno, com calma e com alma, o desenvolvimento interno. E também a integração, né? A integração de lições espirituais, lições morais. E também prepara o louco para a transcendência. Então nós vamos começar a falar um pouquinho, anota aí, gente, da carta da força. Olha aí. A força, ela é um sinônimo de coragem e domínio interior. A força que fala é a força do mental. Sabe aquelas situações, muitas vezes, que você se depara com a situação e você estoura?
Ou você quer reagir, mas aí você, quando você tem o controle, você dá aquela segurada. O autodomínio, o domínio interior, que fala a carta da força. Tem coisas que não vale a pena, né? A gente debater. Mas tem coisas que a gente precisa falar também, não é? Então aqui mostra uma mulher domando um leão, que representa a capacidade de dominar os impulsos e emoções com gentileza e força interior. Quando alguém vem com aquele calor, com aquela, né, exacerbado, que você vai com mansidão, você transforma, não é? Então é o que mostra o controle dos impulsos e agir com gentileza e força interior. O símbolo do infinito, tá vendo aqui na cabeça dela? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tem um símbolo do infinito, não tem? Tá vendo? Já percebeu? Quem tem um tarô, pega seu tarô, tá? Tem um símbolo do infinito na cabeça dessa moça. Esse símbolo do infinito sugere a conexão eterna com o poder espiritual e o autocontrole. Você percebe também paisagens tranquilas. Mesmo que ela está com leão, mas mostra paisagens tranquilas ao fundo. Então simboliza a paz alcançada através do domínio das paixões. E o que significa na jornada? O que o louco aprende com essa carta, com esse arcano de número 8? O louco, ele aprende a canalizar sua força interna para superar desafios. Ele consegue, com esse aprendizado, manter a calma e também a compaixão. A força, ela ensina a importância do equilíbrio entre poder e suavidade. Tem pessoas que quando têm o poder, se acham tão superior que maltrata ou destrata os menos favorecidos, né? Então, aprende, o louco que sou eu, que é você, aprende com a carta da força a ter domínio, a dominar os instintos. Para poder prosseguir na jornada, precisa disso. Agora a gente vai para a carta de número 9, que é a carta do eremita. A carta do eremita. E o que a gente vê aqui nessa figura central? A gente vê um senhor já idoso, uma lanterna na mão. Vocês percebem aqui dentro da lanterna? Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aí. Quem tem a carta? Vocês percebem que dentro da lanterna é uma estrela de 6 pontas? A estrela de 6 pontas, que é o símbolo a estrela de Davi, né? Ela representa o sagrado masculino e feminino, a união dos dois, que é um momento de introspecção, de entendimento. A carta do eremita, ele é sinônimo de sabedoria interior e introspecção. E é muito importante a gente silenciar para ter respostas, né? Quando a mente fica muito acelerada, a gente acaba não raciocinando direito. O eremita, quando o louco chega nessa carta, nesse estágio, o conselho é isso. O conselho é olhar para dentro. Então, o ambiente montanhoso representa a jornada solitária. Imagina o topo de uma montanha. Vocês já fizeram trilha, gente, que sobe aquelas montanhas? Sobe aquelas montanhas? Eu fiz uma vez. Eu pensei que eu ia infartar. Cheguei, o meu coração batia aqui. Eu e meu marido. Falei, poxa, quer me matar? Então, quando a gente chega lá no topo da montanha, é uma paz tremenda, né? É um silêncio, é uma paz. Então, mostra essas montanhas no final, no fundo, aqui, tá vendo? Ela mostra isso, a jornada solitária, a introspecção necessária. Então, quando a gente se depara com esse momento, né, com o momento de chegar no eremita, a gente se depara com esse aviso. Né? Se sai numa leitura, se você está fazendo uma leitura e sai essa carta de conselho, fala introspecção, se olha, se escuta, para escutar. O eremita fala isso.
né, a jornada solitária, para alcançar a iluminação, viu? Então, o louco, ele se volta para dentro quando chega nesse estágio. Ele se volta para dentro buscando orientação, buscando sabedoria, na solidão e no silêncio que se acha, que se encontra. Então, o eremita ensina isso, ensina sobre a importância da reflexão, da introspecção, para alcançar a sabedoria espiritual. E a gente chega na carta de número 10, que é a roda da fortuna. O número 10, na numerologia, ele fala de um novo ciclo que começa. É um ciclo, uma jornada terminou e começa-se um novo ciclo. Então, a roda da fortuna vem trazendo isso. Vem trazendo essa mensagem, mostrando que a vida é cíclica. A gente não vive de um jeito só o tempo inteiro. Está sempre em transformação, sempre em mudança. Não é? Deu para entender? Então, a carta da roda da fortuna, ela fala de ciclos de vida e fala de mudanças. A roda central, ela simboliza os ciclos contínuos da vida, não param, né? O tempo inteiro as mudanças acontecendo, as mudanças inevitáveis que todos nós enfrentamos. Às vezes não é bem do jeito que a gente quer, mas é o jeito que tem que ser para que a gente alcance a sabedoria, a maturidade, o que precisa ser alcançado. Então, a roda central, ela simboliza isso. Esses ciclos contínuos da vida, as mudanças inevitáveis, todos nós enfrentamos. As figuras aladas, né, que aparecem aqui, aparecem 4 figuras. Depois vocês observam aí no tarô de vocês. Representa a estabilidade. Mesmo que haja essas mudanças pela vida ser cíclica, ela representa estabilidade, constância em meio às mudanças. Associado também aos 4 evangelistas, aos 4 elementos. A esfinge e a serpente, que tem aí na carta, tá vendo? Tem uma esfinge e tem uma serpente. Uma esfinge no topo e uma serpente descendo. Já fiz a aula dessa carta, né, gente? Mas reforçando aí para vocês, tá? Elas indicam a natureza dual da vida, né? E a eterna transformação. O que significa na jornada do louco? O louco, ele é confrontado com a impermanência. Na vida, há necessidade de adaptação às mudanças. Mesmo que você não goste daquele jeito, mas há necessidade de adaptação. Não gosta, então vamos mudar a realidade. Então, a roda da fortuna ensina isso, sobre a aceitação. A aceitação dos ciclos da vida, a importância de manter-se centrado durante as transições. Entendido, gente? A roda da fortuna? Vamos lá para a próxima? A próxima carta, de número 11, é a carta da justiça. Vocês podem observar que no tarô de White é 11 na maioria dos tarôs, mas no tarô original a justiça ela está no lugar do 8, né? Ela tá invertido, né? A justiça está no 8 porque no começo era assim, no princípio era assim, e a força está no 11. Segundo estudos, White botou a justiça no 11 porque fica bem no meio do equilíbrio. Tá? Então, não se assuste, não acho que o seu tarô está errado, porque a justiça está no 8, tá? É porque no de Marcélia, no princípio, foi feito dessa forma mesmo, tá? A carta da justiça, o que significa? Equilíbrio, verdade e responsabilidade. A justiça, ela carrega na mão uma balança, tá vendo? Já viu aqueles símbolos da justiça? Todas elas carregam uma balança. Ela carrega uma balança na mão que representa o equilíbrio e a imparcialidade. Pelo menos é para ser. Imparcialidade nas decisões. A espada indica a verdade, a clareza, a capacidade de cortar através das ilusões. Observa aí, ela tem uma espada na mão e uma balança. O que significa o naipe de espada?
Vocês já observaram lá? É o pensamento, né? O elemento ar. É isso? Então a justiça representa isso. É a capacidade de cortar a ilusão. Tá? Então, numa leitura, saiu a carta da justiça, depende muito também do contexto, né? Do que você perguntou. Mas ela fala de você estar no momento de receber o que você plantou, fala de você não querer fazer tudo sozinho, de aceitar ajuda. Então fala tudo isso, tá? A carta da justiça. O manto vermelho simboliza a ação justa e a coragem mental. E o que o louco aprende com a justiça? O louco, quando chega nessa carta, ele é chamado a assumir responsabilidade por suas ações e também a buscar a verdade em todas as situações. A justiça ensina ao louco a importância da honestidade, da equidade e do equilíbrio moral em sua jornada. E precisa disso, né, gente? Ser honesto, ser verdadeiro, ser humilde de quando não souber ir pesquisar. Né? Então é isso que a justiça ensina. Tá? Não entendeu? Anota aí. Anota aí para não esquecer depois de perguntar. Tá bom? Agora a gente chega na carta de número 12. Algumas pessoas meio que se assustam com essas cartas mais desafiadoras, né? Como a carta do enforcado. A carta do número 12, ela fala de sacrifício e fala de nova perspectiva. É uma carta que ela mostra um homem pendurado, mas ele está pendurado pelo pé. Ele faz um 4, ó, né? Simboliza também uma cruz invertida, remete muito à essência de São Pedro. Ele tem um halo aqui, halo, né? Amarelo, ou seja, estou esperando o momento certo, estou pensando. Então, se sai numa leitura, não é momento de decisão, não é momento de se precipitar, é um momento de espera. Porque o homem pendurado de cabeça para baixo sugere uma perspectiva, é o sacrifício necessário para poder alcançar a iluminação. E precisa, né, gente? Se dedicar, estudar, praticar, e a vida é isso, sem pressa. Tudo chega no momento certo, não tem nada atrasado, tá tudo dentro da normalidade. Então, como eu falei, esse halo aqui amarelo, eu não sei se falar halo ou ralo, mas esse negócio amarelo aqui na cabeça do homem mostra um momento de iluminação, né? Indica a sabedoria, né? A sabedoria adquirida que ele está analisando para agir no momento certo. Significa também rendição, contemplação, olhar, analisar. E assim, muito importante no tarô, gente, todos os desenhos contam. E as cores do céu também contam. E que cor tá esse céu aqui? Tá azul clarinho, né? O azul clarinho, ele representa a calma. Você viu o Roberto Carlos, Somos Azul? Né? Que o azul na cromoterapia, esse azul clarinho, é uma cor que transmite calma, né? Que transmite profundidade de introspecção. Tá? E o que o louco aprende com o enforcado nessa jornada? O que ele aprende? O que o louco aprende nessa jornada? Ele aprende sobre crescimento. Ele aprende sobre aceitação. Aceitação são necessárias para o crescimento espiritual. O enforcado ensina a importância de ver o mundo de uma nova perspectiva. Por isso que ele está de ponta cabeça. Aceitar as mudanças. É inevitável aceitar as mudanças. Entendido? Anota aí, tá, gente?
E a gente chega na carta de número 13, uma carta que muitas vezes é temida no tarô, mas não é uma carta de temer, porque muito pelo contrário, né, essa é uma carta que chega, quando aparece na nossa leitura, ela fala assim, ó, chega, se você não mudar, ou muda. É porque fala aqui de transformação e renascimento. E a vida da gente é isso, porque se a gente não se recicla, a vida sucata, né? Então precisa dessas transformações aí. Então a figura da morte aparece num cavalo branco, tá vendo? Cavalo branco, que representa que é inevitável a transformação. A transformação, o renascimento é inevitável. Saiu na leitura, olha, se prepara para as mudanças, faça a sua parte, vai aceitando aí o que precisa ser mudado, transformando, porque o momento da mudança chegou. Precisa ser trabalhado. Mas o que a gente observa, gente, não sei se vai dar para vocês ver, vê lá no fundo dessa carta aqui, ó. A gente vê um sol nascendo, que sugere novos começos. Após a conclusão de um ciclo, novos começos acontecendo. Quando o sol nasce de manhã, que a gente vê que nasceu um novo dia, né? Vida me surpreenda, gratidão por ainda estar aqui. Quantas pessoas que não acordam quando o dia ele raia, né? Então agradecer, mostrando novos começos, mostrando conclusão de um ciclo. As figuras caídas, vocês que têm o tarô de vocês, dão uma observada aí nas figuras caídas, tem umas figuras caídas, e a gente vê criança, realeza, jovem. Então, quando chega esse momento de mudança, não escolhe gênero, cor, religião, não escolhe. As figuras caídas indicam a transformação, toca a todos, independente de sua posição na vida. Tá, gente? E o que o louco aprende com a morte? O louco, ele passa por uma profunda transformação, como a gente já falou, abandonando velhas formas de ser para poder renascer em uma nova fase. Então é isso que ele aprende com a morte. É a morte de uma situação, tá? O tarô, ele é como uma bússola que guia. E a gente precisa também ter muita cautela e carinho quando você estiver falando com as pessoas. Porque quando as pessoas procuram a gente, normalmente elas precisam desse amparo. Você precisa ser verdadeiro, mas também você precisa ser carinhoso. Porque na minha mente, a pessoa que me procura precisa sair melhor do que chegou. Tá? Então, é necessário, né? É necessário ter calma, paciência, carinho. Tá? Então, saber falar também. Se não sabe falar, melhor o silêncio, né? Então, a morte ensina sobre isso, sobre a necessidade de deixar para trás o que não serve mais, para abrir espaço para o novo. Bom? E, por fim, a gente fecha esse segundo setênio com a carta da temperança. A temperança, ela fala de harmonia e fala de equilíbrio. Você que tem seu tarô, pega ele aí, para você observar as figuras. Se for possível, né? A temperança fala disso, harmonia e equilíbrio. Então, quando sai numa leitura a carta da temperança, a própria palavra já fala. Temperança, tempero, moderação, nem muito nem pouco, o caminho do meio, tá? Então, aparece o que aqui? Um anjo, com um pé na terra e um pé na água, mostrando o equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, tá? Então, mostra isso, o equilíbrio, tá? Então, as taças, você vê que as taças ele está virando de um para o outro, né? As taças simbolizam a mistura, a harmonização de energias opostas, o controle, né? A harmonia. O caminho que leva ao sol nascente, tá vendo aqui? Ele mostra equilíbrio e iluminação espiritual.
Você vê que lá no final do caminho tem uma coroa. Lá no sol que está nascendo tem uma coroa. Não, nem todo tarô tem, tá, gente? Mas no de White tem. De White vai ser exatamente como está aqui. Tá? Então mostra isso. Né? É a busca contínua por equilíbrio, por iluminação espiritual. E você, se não desistir, se continuar, você alcança. Tá bom? Então o louco aprende com a temperança a importância da moderação, da harmonia, em todos os aspectos da vida. A temperança ensina a integrar diferentes partes de si mesmo. Com isso, ele alcança um estado de paz, um estado de equilíbrio. Tá bom? Entenderam sobre a temperança? O terceiro setênio que a gente vai estudar semana que vem, ele vai falar de introdução. Introdução na sociedade. Tá? É uma integração. Né? A integração que vai estar entrando na sociedade. É quando o louco passa por essa fase do segundo setênio e enfrenta essas lições importantes. Sobre força interior, sabedoria, mudança, justiça, sacrifício, equilíbrio, que a gente viu agora, né? Então, essas lições que o louco aprende da estrutura para ele enfrentar os desafios e a iluminação que ele vai encontrar no terceiro setênio, que a gente vai aprender na próxima segunda-feira. Eu vou pedir para que vocês façam uma atividade. Então, a tarefa que eu vou pedir para vocês fazer é que reflita durante essa semana sobre cada uma das cartas que a gente falou aqui na live. Ver como que se manifesta na sua vida atualmente, tá? Pensa em um momento em que você precisou usar a sua força interna, onde você precisou buscar a sabedoria do eremita, silenciar para evitar algumas situações, aceitar mudanças inespitáveis, como a roda da fortuna que traz, né? Essas mudanças, fazer escolhas morais. Muitas vezes você fica com receio de desagradar, mas há necessidade de você fazer escolhas corretas, agir correto, sacrificar alguma coisa importante que você precisa abrir mão. Pensa nessas cartas que foi estudada hoje. Né? O que você passou por transformações profundas, não precisa ser todas, mas uma. Me identifiquei com a carta da temperança, que eu precisei buscar equilíbrio e harmonia para resolver tal situação. Tá bom? Então essa vai ser a tarefinha que eu vou pedir para que vocês escrevam diário sobre como você aplica as lições dessas cartas na sua vida, na sua jornada pessoal de autoconhecimento, de crescimento espiritual. E o terceiro setênio, que é o que a gente vai aprender sobre o louco entrando nos desafios para alcançar a iluminação e plenitude. Tá? Então nós vamos abordar temas bem profundos. Agora são bem profundos, todas são, né? Mas, por exemplo, a carta do diabo é uma carta que algumas pessoas têm algum temor, que fala, né, de excessos, fala da matéria. Né? Então a gente vai aprender da torre. A torre, ela é uma carta também que fala disso. Fala também de mudanças, mudanças que são inevitáveis, de escolha, de sair da zona de conforto. Mas a gente aprende também a carta da estrela na próxima semana. A estrela, ela é uma carta muito voltada para a espiritualidade. Então fala muito de inspiração, de esperança, de acreditar em você. A carta da lua é uma das cartas mais complexas do tarô, que é a carta que fala de ilusões. Cuidado com ilusões, cuidado com amadureça. A carta da lua, ela fala disso. A carta do sol, que fala de iluminação. Aí a gente chega, depois da carta do sol, a gente vai para a carta do julgamento. Isso tudo é para a semana que vem, tá, gente? Do julgamento a gente vai aprender aí sobre renovação. E concluindo com o mundo
que é a carta que fala da conclusão mesmo da jornada, né? De acreditar em você, de acreditar no seu propósito. Então eu espero que vocês levem com vocês esse ensinamento. Muita paz, muita luz na vida de vocês. Gratidão por estar aqui. Namastê.